Olá você, bem-vindo ao episódio 36 dos nossos bate-papos sobre a economia. Vamos continuar nossa conversa sobre as diferentes hipóteses que são levantadas como resposta para a pergunta básica: por que alguns países se tornam ricos e outros permanecem presos na pobreza? Na capa do episódio, vemos a emblemática e famosa foto de satélite mostrando as duas Coreias à noite. A Coreia do Sul, iluminada pelas luzes de suas prósperas cidades, e a Coreia do Norte, imersa na escuridão do seu imenso subdesenvolvimento humano. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, não deixe de dar o seu like, compartilhar o vídeo e clicar no sininho. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Como comentamos no episódio anterior, o de número 35, o fator fundamental que determina a riqueza ou a pobreza de um país é o nível e a taxa de crescimento da sua produtividade. Porém, a nossa pergunta inicial ainda persiste. Mas quais são as razões que levam e que conduzem um determinado país a buscar e investir em aumentar a sua produtividade? Nesse episódio 36, vamos conversar sobre o quarto item do tema desenvolvimento. Vamos então avaliar a relação entre as instituições sociais e políticas de uma nação e o desenvolvimento e a riqueza. Como você já sabe, sempre na descrição do vídeo você encontra os links para os artigos, publicações e literatura utilizados para a produção do episódio. Abordamos durante os episódios anteriores várias hipóteses levantadas sobre as razões e causas que geram a riqueza e o desenvolvimento de algumas nações, como riquezas naturais, clima, predominância de religião, cultura da população e hegemonia militar. Mas alguns exemplos nos fazem refletir, como por exemplo o das duas Nogales. A cidade foi fundada em 1880 e separada em duas, em 1918, após a Revolução Mexicana. Desde então, as cidades de mesmo nome ficam na fronteira entre o México e os Estados Unidos, separados apenas por uma rua. A Nogales Americana pertence ao estado do Arizona e tem um GDP per capita de $25.200, enquanto a Nogales Mexicana, que pertence ao estado de Sonora, apresenta um GDP per capita de apenas $14.800. Portanto, a Nogales Americana é quase duas vezes mais rica que a Nogales Mexicana. Mesmo povo, mesma cultura, mesmo clima, mesma região, apenas localizadas em lados opostos de uma mesma fronteira. Outro caso é o da Alemanha, separada após a Segunda Guerra Mundial em 1945 em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Na Alemanha Oriental foi implantado o sistema socialista e ficou sob o jogo e controle da União Soviética, como um país satélite, até a queda do Muro de Berlim em 1989, portanto, durante 44 anos. Enquanto isso, a Alemanha Ocidental se reorganizou e, ao longo desse tempo, se tornou a nação mais rica da Europa. O processo de reunificação da Alemanha se iniciou em 1990 e, como podemos observar no slide, em 1991, o GDP per capita expresso em euros do lado ocidental era de 22.800 euros, ou seja, era 3 vezes maior do que o do lado oriental, de apenas 7.400 euros. Do mesmo modo, mesmo povo, com a mesma origem e cultura, mesma região, mesmo clima, mesma língua e uma enorme diferença em riqueza e desenvolvimento entre o lado ocidental e oriental. Outro caso é o da Península da Coreia e as duas Coreias, separadas pela Guerra Civil que durou de 1950 a 1953. A Coreia do Norte, sob regime comunista de ditadura familiar hereditária, já na terceira geração da família Kim, é um país fechado, paupérrimo, com crises de fome endêmica. Já a Coreia do Sul, após 69 anos de separação, construiu um país rico,
desenvolvido, com uma população com alto nível educacional e de qualidade de vida. Como podemos observar no slide, a Coreia do Norte, em 2017, apresentava o GDP per capita de apenas $1.700, enquanto a Coreia do Sul, em 2020, o GDP é de $31.600, ou seja, quase 20 vezes maior. Igual aos outros casos, mesmo povo, mesma cultura, mesma língua, mesma região, mesmo clima e uma brutal diferença no nível de riqueza e de desenvolvimento. Podemos comentar um caso da diferença entre o desenvolvimento e o padrão de vida entre duas cidades no mesmo país. Por exemplo, Milão na Lombardia, região norte da Itália, considerada o mais importante centro econômico e cultural do país, apresenta um GDP per capita de 49.500 euros e é uma das cidades mais ricas da Europa. Já Nápoles, na Campânia, região centro-sul da Itália, que é a terceira maior cidade italiana e possui a triste reputação de ser violenta e perigosa, por ser a sede e área de atuação da Camorra, uma das mais temidas máfias italianas. Nápoles tem um GDP per capita de apenas 19.400 euros, 2,5 vezes abaixo do de Milão. Então, novamente, o mesmo povo, a mesma língua, o mesmo clima, a mesma região e, nesse caso, o mesmo país. Vários pensadores se debruçaram sobre essa questão, do porquê algumas nações saem da pobreza e se tornam ricas ao longo do tempo. Um dos primeiros foi o filósofo político escocês Adam Smith, com a publicação do seu livro, Uma Investigação sobre a Natureza e Causas da Riqueza das Nações, em 5 volumes entre 1776 e 1789. Adam Smith levanta a importância das tradições morais e costumes dos povos como causa do progresso de uma nação. Outro intelectual a abordar o tema costumes e desenvolvimento foi o francês Alexis de Tocqueville, no seu livro Da Democracia na América, publicado em 1835 em 2 volumes. Nesse livro, Tocqueville narra e reflete sobre os costumes e práticas das comunidades nos Estados Unidos, que lhe impressionaram durante sua viagem pelo país em 1831. Lembrar que os Estados Unidos, à época da viagem de Tocqueville, era uma jovem nação, com apenas 55 anos desde a sua independência em 1776. O economista, jurista e intelectual alemão Max Weber também inferiu a importância dos aspectos não econômicos, como as tradições morais e religiosas, costumes, no progresso das sociedades. Weber, no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicado em 1905, traça alguns aspectos sociológicos para a diferença no nível de desenvolvimento econômico entre os países cristãos protestantes do norte da Europa, como a Alemanha, a Dinamarca, o Reino Unido, em comparação com os países cristãos católicos do sul da Europa, como Portugal, a Espanha e a Itália. Por um tempo, a maioria dos acadêmicos e economistas talvez tenham sido marcados pela grande influência do materialismo marxista, cujo foco da análise convergia exclusivamente sobre os meios e fatores de produção. A tese também tinha uma ótica subliminar de uma economia de soma zero, isto é, para que uns ganhem, outros devem perder. Essa tese foi desenvolvida pelos filósofos políticos prussianos Friedrich Engels e Karl Marx e detalhada no livro publicado entre 1867 e 1884 em 3 volumes, O Capital e a Crítica da Economia Política. Somente algumas décadas mais tarde, os economistas, principalmente em razão das suas observações, perceberam que uma boa parcela dos bens produzidos provém de outros fatores e que vão muito além do apenas tradicional capital e trabalho. Esses fatores seriam os denominados capitais sociais ou intangíveis.
O conceito das tradições e costumes como um fator determinante para o desenvolvimento econômico retornam com força na década de 50 e 60, através dos estudos, principalmente do economista americano Ronald Coase e do economista britânico Douglas North. A linha de estudo é denominada de a nova economia institucional ou institucionalista. Basicamente, a nova economia institucional foca no entendimento do papel das instituições criadas pelo homem na formação do comportamento econômico. Portanto, as instituições informais e formais, como a família, a associação de bairro, a escola, a profissão, a congregação religiosa, as empresas, os tribunais, os governos, todos são definidoras da capacidade de construir ou não a prosperidade. Em 2006, o World Bank publicou um estudo onde avaliou o desenvolvimento de 120 países. A capa do estudo mostrado no slide tem como título: Onde está a riqueza das nações? Medindo o capital para o século XXI. O estudo do Banco Mundial avalia a origem da riqueza desses 120 países, se é capital natural, capital produzido ou capital intangível. Esse estudo mostrou que quanto mais desenvolvidos são os países em termos de PIB per capita, menos eles dependem dos recursos naturais e mais utilizam os chamados capitais intangíveis. Vejamos. Os 10 países mais ricos, ou seja, as economias mais avançadas, apresentam em média a seguinte participação na produção de riqueza: 2% de capitais naturais, 17% de capitais produzidos e 81% de capitais intangíveis. Já os 10 países mais pobres apresentam na média a seguinte participação na produção da riqueza: 40% de capitais naturais, 10% de capital produzido e de 35% até 50% de capitais intangíveis. O capital intangível de um país pode ser, de forma simplificada, dividido em capital intelectual e capital social. O capital intelectual inclui as habilidades e conhecimentos incorporados à força de trabalho de um país, que são expressos pelo nível de qualificação de formação dos profissionais, que incluem a educação básica, a qualidade das universidades, o nível de pesquisa e desenvolvimento, as inovações e os registros de patente. Já o capital social pode se definir como a confiança existente entre as pessoas e a sua capacidade para trabalhar juntas visando um propósito comum. Esta parte é dada pelos elementos de governança de uma sociedade, como um sistema judicial eficiente, direitos de propriedade bem definidos, ou seja, na forma de organizar as relações sociais e comerciais. Portanto, os capitais intangíveis podem ser resumidos nas formas como essas nações conseguiram organizar as suas relações sociais e comerciais. A organização social e econômica, que pode, nos exemplos positivos, incentivar ou, nos exemplos negativos, impedir o desenvolvimento e a riqueza de uma nação, opera através das instituições formais e informais dessa sociedade, como as culturais, as sociais e as políticas. Na segunda parte do episódio 36, conforme a charge ao lado, que faz piada sobre alguns aspectos da sociedade brasileira, nós iremos conversar sobre os diferentes tipos de instituições. Os tipos de instituições que fazem uma nação se desenvolverem e os tipos de instituições que mantêm países presos na miséria e no atraso. Dá até para imaginar qual desses dois tipos de instituições conduzem o Brasil. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.